Olá a todos, estamos aqui num novo episódio da cobertura do Obesity Week pelo Instituto Obesidade Brasil. Sou o Dr. Carlos Schiavon, cirurgião bariátrico e metabólico, e estou com minhas companheiras de Instituto Obesidade Brasil, Andréa Levi, psicóloga, e Andréa Pereira, doutora nutróloga, e vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente viu de interessante nesse congresso, que é um congresso maravilhoso sobre obesidade. Então, Andréa Pereira, queria começar com você. Me fala que a gente fala muito de estilo de vida, tem muita controvérsia sobre isso, se o estilo de vida ajuda ou não. E me fala um pouquinho sobre isso. Mudança de estilo de vida é um fator importante no tratamento da obesidade? O estilo de vida ele é importante em todas as doenças crônicas e também para a longevidade. Eu escuto muita gente perguntando se tem uma pílula para isso. Não tem. Isso depende exclusivamente de você, né? E como depende exclusivamente de você, eu acho que é um dos fatores mais difíceis de você modificar. Então, é ter uma alimentação mais saudável num mundo que acaba divulgando muito mais os alimentos não saudáveis, você praticar atividade física. Infelizmente, aí, pelos dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina. Então, existe uma dificuldade de, apesar de nós termos sol o ano inteiro, tudo isso, das pessoas fazerem atividade física irregular, né? Porque às vezes a pessoa faz assim, ela se empolga, faz um mês, depois não faz. Tem que ser sempre. Então, ele é sim um fator importante. E eu acho que uma coisa que a gente tem que destacar, que é um dos fatores ligados à prevenção de obesidade. Então, quando você pensa em prevenção de obesidade, o estilo de vida é um fator fundamental, e a prática de atividade física, a escolha de alimentação saudável. E eu queria só destacar que muitas vezes eu escuto assim: ah, mas alimentação saudável é para o rico, porque a alimentação saudável é muito cara. Existem opções não caras para você comer de forma saudável. Eu acho que o que mais limita as pessoas hoje não é tanto o preço, mas é o tempo. As pessoas, né, hoje, cerca de 60, 70% das pessoas não cozinham mais em casa. Então, quando você cozinha, você tem uma alimentação mais fresca. Então, falta tempo. Então, em algum momento da semana, você vai ter que tirar para poder cozinhar e, de preferência, colocar todo mundo da casa envolvido nisso, né? Então, isso vai demandar um tempo em termos de cozinhar, de comprar alimentos mais frescos e tudo, porém, eu falo que economiza tempo internado no hospital. Então, vale a pena, sim, né? É um fator de risco importante para a obesidade, e apesar das novas medicações, quem não muda o estilo de vida tem resultados piores do que quem muda. Aí eu escuto assim no consultório: ah, mas meu amigo está usando isso e teve um resultado muito melhor. Ou então a pessoa vem: ah, eu veio porque fulano está fazendo tratamento e teve um resultado ótimo, mas eu não estou conseguindo. E o que modifica é isso. É a alimentação saudável e a prática de atividade física. Aí você vai potencializar aí o resultado de qualquer coisa, até da cirurgia bariátrica. E nem todos respondem da mesma forma, fazendo a mesma Exato, coisa, né? exatamente. E lembrar só que exercício físico não é só caminhada, bicicleta, tá? O pessoal pergunta: qual que é o melhor exercício físico? Eu falo: gente, o que você faz, né? Teve uma aula muito interessante falando de composição corporal, e ele fala da importância do exercício combinado, que é você combinar o exercício de força com o exercício aeróbico. E o exercício de força para perda de massa muscular, ele é um pouco superior, mas a hora que eu combino os dois é o ideal. Mas se você não gostar do exercício de força, dá sim para fazer outra coisa. O importante é fazer, encontrar um exercício para chamar de seu. E várias coisas são exercício físico, né? Sim, Por exemplo, dança. dançar. Não é só caminhar, né? Artes marciais, que mais? Eu tenho um paciente que faz uma coisa tão diferente, agora eu esqueci, mas tem muita coisa que você pode. A academia hoje tem aulas muito divertidas, mesmo esses projetos sociais de SESC também tem aulas diferentes, né? Zumba, que é um tipo de dança. Então dá para escolher. Se você não gostar de nenhum, que você acha um que você menos desgoste. É remédio. Bom, muito bom. E Andréa Levi, eu acho que um dos pontos centrais do tratamento da obesidade é convencer as pessoas, nem vou falar os pacientes, as pessoas, né? Porque nós também
às vezes temos essas questões, que é a adesão ao tratamento que foi orientado, né? Sim. Desde o tratamento de mudança de estilo de vida, até o tratamento com medicação, até o tratamento quando faz cirurgia bariátrica. A adesão, tanto ao uso do tratamento quanto ao segmento, infelizmente, às vezes é muito baixa, né? Então, assim, tem algo do ponto de vista até psicológico para que a gente consiga que os pacientes se convençam que aderir ao tratamento é um dos fatores de sucesso? Eu trocaria essa palavra convencimento por educação, né? Eu acho que a primeira coisa de todas é a pessoa entender que é difícil a adesão mesmo, né? É difícil a gente aderir a uma coisa que, teoricamente, para ela é chata ou não faz parte da rotina dela, né? Então, em primeiro lugar, entender que obesidade é doença. Ponto, né? Uma pessoa que tem hipertensão, uma pessoa que tem diabetes, ela não precisa ser muito convencida de que ela vai ter que tomar o remédio, de que muitas vezes ela vai ter que fazer atividade física. A gente vê muitos exemplos de pessoas, por exemplo, que infartam ou que fazem uma cirurgia cardíaca e acordam e quando estão liberadas pelo médico, elas passam a ser maratonistas, elas passam a ser atletas e etc. Por quê? Porque tomaram um susto enorme, né? A gente não quer que a pessoa com obesidade chegue ao susto enorme. A gente quer que a pessoa entenda que ela tem uma doença que pode trazer ou agravar outras doenças também, além da própria obesidade, né? E que isso, o entendimento, a compreensão da doença obesidade faz com que ela possa aderir um pouco melhor ao tratamento. Mas não é só isso, né? Tem muitas outras questões. Então, a avaliação psicológica, a gente entender se essa pessoa não tem um quadro depressivo, ansioso e etc. Né? O tratar disso é muito importante também, né? E as questões dos tratamentos, então, seja lá o que for indicado para ela, se é medicamento, se é cirurgia, não vai isentar da mudança do estilo de vida, né? Isso não tem a ver com força de vontade, né? Falar para a pessoa fazer atividade física, como a Andrea falou, falar para a pessoa se alimentar melhor, a gente pode orientar essa pessoa como se alimentar melhor. Ah, mas é caro, ah, mas é difícil, ah, mas eu não consigo cozinhar. Tem muitas estratégias que a gente pode ensinar e orientar essas pessoas, né? Então, a adesão, ela passa por um bom vínculo à equipe médica, psicológica, nutricional e etc. Passa a uma grande questão de confiança nessa equipe. Eu sei o que esse profissional está me falando e eu confio nisso, né? Passa por apoio, passa por políticas públicas, né? Passa por o ambiente onde ela mora. É possível, então eu vou mandar todos os meus pacientes fecharem a boca, comerem menos e caminharem, darem 3 voltas no quarteirão. Você sabe lá onde ele mora? Né? Se é um lugar que dá para andar no quarteirão, a gente tem questões de segurança pública. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para que o paciente possa aderir ao que é possível para ele. E nós, profissionais de saúde, a gente tem que escutar esse paciente para que a gente possa dar a orientação correta. E aí a adesão se torna um pouco menos difícil, mas ela é mandatória. Não tem como a gente fazer mudança de estilo de vida. E mudança de estilo de vida, vamos deixar claro, não é virar atleta olímpico, né? Não é virar nutricionista, comer Não só... precisa fazer exercício todo dia. Não precisa comer a quinoa que nasce para o sol nascente do Tibete. Não é nada muito bizarro, assim, nada muito complicado. A gente pode, sim, trazer para a realidade daquela pessoa. Esse é o profissional que vai ajudar e a pessoa vai aderir melhor. Excelente, né? Porque acho que essa questão do profissional e esses pacientes enfrentam muita dificuldade, né? Às vezes tem más experiências seguidas e a gente lembra que não é para se retrair, né? Não é para se retrair se você se encontrou, infelizmente, com um profissional que não te tratou bem. Então... e tem uma coisa muito importante disso que você está falando. Não é o paciente que tem que preencher as nossas expectativas como profissionais. Nós, profissionais de saúde, é que temos que ajudar esse paciente a encontrar o possível dentro da vida que ele tem, do acesso que ele tem, de onde ele mora, de qual o grau de obesidade dele, a encontrar soluções
e saídas para que ele possa aderir melhor ao tratamento. Então, ele não tem que vir até nós com medo. Eu vou tomar bronca, né? Tomou bronca, o profissional não está preparado. É orientação. Então, ele vem com uma dificuldade. Ele não pode vir com uma solução sempre para nós. Nós é que temos que prover soluções e saídas e estratégias para que ele melhore. Então, isso é uma coisa para a gente quebrar os preconceitos dos próprios pacientes. Exatamente. E, Andréia Pereira, qual é a grande notícia, se é que existiu, né, do Congresso do Obesity Week, sobre uma coisa que se fala muito? O Brasil tem no papel talvez uma das melhores políticas do mundo, mas na prática a história é bem diferente. Então, alguma novidade sobre políticas de alimentação foi conversado, foi discutido, foi debatido, como implementar boas políticas e como fazer que essas políticas cheguem no paciente, efetivamente, e não fiquem só no papel? Bom, o Obesity Week, né, todo ano eles têm essa discussão sobre como a gente mudar, né, tornar a alimentação saudável mais acessível. E aí, para eu tornar a alimentação saudável mais acessível, eu tenho que tornar a alimentação não saudável mais cara. Porque senão, eu sempre falo isso, né? Se você tem um refrigerante de 2 litros, que é muito mais barato do que um copo de suco natural, é óbvio que você vai acabar comprando refrigerante. Então, o que eles falaram muito, né? Da sobretaxação, que infelizmente aqui eu vou discordar de você, aqui no Brasil a gente não conseguiu fazer isso, né? Quando isso foi para o Congresso, não foi aprovado. E aí eu acho que não é só sobretaxar o produto não saudável, você também tem que baratear o produto saudável. Quando eu falei da boa política, eu falei sobre a parte alimentar, Sim, não taxação de produtos, quer dizer, aqueles manuais alimentares. Sim, isso sim. A gente tem, né, manuais, a gente tem acesso à alimentação de qualidade, a gente tem fruta, verdura e legume todo dia. Eu fiquei muito surpresa com o Chile, né, foi o país de exemplo do palestrante. O Chile, além de ter a sobretaxação, eles também regulamentaram os anúncios, né, a propaganda da comida, porque isso, se você for olhar assim, em canais que estão ou passando aí, não só os canais, né, mas qualquer programação para criança, mesmo na internet, tem muita propaganda de alimento não saudável. E achei muito interessante eles mostrando uma coisa que eles fizeram, é que não pode ter mais nas embalagens nenhum tipo de figura. E fica extremamente não atraente quando você vê só escrito o nome do produto sem nada. Eles até colocaram, né, nos outros países. Então, eles fizeram isso também. Então, está limitado para as crianças e os produtos não podem ter mais nenhuma figura de bichinho ou de herói, ou que seja. Então, é uma embalagem lisa com o nome do produto, além de você ter que colocar, né, todos os malefícios desse produto para as pessoas verem. E isso realmente vai ter um impacto, principalmente para as crianças, e a gente sabe que quando você tem obesidade infantil, você vai ter uma chance maior de ter obesidade, né, na idade adulta. Então, isso é muito importante. Uma coisa que destacaram também, a gente está tendo a COP, né, é a importância das alterações climáticas. Existem estudos mostrando que até a alteração climática também é um fator que aumenta a obesidade. Então, assim, acho que tem muita coisa a ser feita. E a gente tem que pensar, né, ter mais propaganda de alface na TV do que de bolacha recheada, por exemplo. Então, aqui isso a gente não vê, né? Propaganda de maçã, de alface, é isso. Outro dia eu vi até uma propaganda do agro falando, acho que foi de laranja. Eu falei, nossa, olha que legal. Então, a gente precisa ter mais isso para incentivar realmente as crianças a comerem melhor. E os adultos vão nessa também, né? Porque é atraente para o adulto também. Então... Eu acho que tem uma dica interessante que a gente pode dar para quem está nos vendo, nos ouvindo aqui, que é o seguinte, nessa linha de atrair crianças para comerem coisas, né, não saudáveis, e nós adultos vamos também junto, né? Podem reparar que os alimentos bonitinhos, com heróis, com figurinhas, eles ficam na altura das crianças no supermercado. Não né? é à toa isso. Não é à toa, isso é uma estratégia. Né? E os alimentos também não saudáveis para adultos também ficam na altura dos adultos. Né? Então,
saibam disso. É importante que as pessoas saibam disso, dessas estratégias do marketing, do heróizinho, né? Você vai lá comprar uma coisinha, mas se tem o herói, você compra para o seu filho. A gente pode até usar outro exemplo, um sabonetinho bonitinho, né? Que é o mesmo sabonete que a gente usa que não tem herói, mas você compra para o seu filho, porque isso seduz os adultos também. Então a gente tem que ir com consciência para o mercado, ir com consciência do que vai comprar. Sem fome. Isso é uma estratégia muito porque importante. lembra que no caixa também tem um monte de coisinha Sim. calórica para você comprar. Se você conseguir escapar de todas as outras, né? Mas Todos isso os que o outros Schiavon lugares falou chega é do muito caixa. importante. Sim. Se a gente vai com fome para o mercado, a gente compra muito mais, gasta muito mais e compra muitas coisas que depois, quando você não está com fome, você fala, por que eu comprei isso? Nossa, que porcaria. Não devia ter comprado, mas se alimenta antes de ir para o supermercado, cuidado ao levar as crianças. Então, não estamos no Chile, então a gente ainda tem um monte de heróizinho lá. Então, é importante que as pessoas saibam disso também. Uhum. Eu acho que é importante destacar, né, o fator econômico, porque a gente está falando de uma embalagem atraente e tal, mas às vezes o que pesa é o preço. É o preço. Né? E para isso o governo tem que estar envolvido. Sim. Não tem jeito. Eu acho que assim, a taxação de comidas não saudáveis, ela é importante, mas também tem que haver alguma política de a comida saudável ser mais Sim, com acessível, certeza. porque, infelizmente, a gente sabe que uma parcela da população acaba comendo essas comidas por causa do preço. Claro. Sim. Então, se você taxar exclusivamente e não fizer mais nada, de certa forma, você vai restringir o acesso à alimentação em geral, né? Sim. Então, você tem que ter coisas associadas, né? Para que você tanto melhore o acesso à comida saudável e restrinja o acesso a não Sim. saudável. E eu acho que é fundamental, né, você ter a parte educacional também, da pessoa saber o que é saudável, o que ela pode comprar de um preço mais barato, por exemplo, numa feira que ela vai poder usar, né? De repente ela não tem tempo de cozinhar todos os dias, se ela pode congelar isso. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu tenho visto em algumas escolas essa educação nutricional para as crianças. Então, essas crianças são multiplicadoras, elas vão chegar em casa e explicar coisas que às vezes os pais não tiveram acesso. Então, isso é fundamental também. Eu acho que um dos propósitos da nossa ONG, né, a gente vai se alongar muito nesse assunto, mas vou tentar ser rápida, é a gente educar as pessoas em relação ao que compra, ao que come, ao estilo de vida e etc. Né? E quando a gente orienta, por exemplo, pegar uma mãe, um pai que lê lá no rótulo, esse achocolatado tem 25 vitaminas e ferro. Né? É muito fácil fazer, ou esse macarrão instantâneo aqui tem vitaminas. Você está vendendo uma ideia não muito real, né? Aquela pessoa está comprando na melhor das intenções, é barato e ela está alimentando seu filho, acreditando que ela está... antigamente tinha slogans, vale por um bifinho, etc. Então, a gente tem que orientar essas pessoas de que aquilo não é o ideal, não é o real, e a comida de verdade sempre é a mais importante, até para prevenir obesidade infantil, de adolescente e do adulto. Então, acho que a prevenção é uma das nossas regras aqui. Então, André Levi, vou aproveitar, então, e trazer uma questão que a gente já conversou muito nos outros episódios, que é se a medicação, e talvez principalmente as novas medicações, né, que têm resultados melhores do que a gente sempre teve com as medicações antigas, se elas substituem os outros tratamentos, mais especificamente o acompanhamento psicológico. Quer dizer, se essa medicação vira na cabeça das pessoas, e a rede social talvez influa muito nisso, aquela coisa da panaceia, né? De que a solução de todos os meus problemas, não preciso das outras coisas. O que você acha disso? Como é que você vê essa questão? As medicações, sem dúvida, elas são uma revolução, como nós já falamos aqui em outros episódios, mas ela não substitui nada, ela é uma ferramenta a mais, né? Então, medicação bem indicada para paciente que realmente precisa, se ele for bom respondedor, melhor ainda, né? Ela é incrível, maravilhosa. Muitas vezes ela pode ajudar, sim, nas questões psicológicas, do ponto de vista de frustração, da pessoa não se sentir tão
derrotada, né, em tratamentos que não funcionaram para ela e etc. Mas ela não substitui, ela agrega, né, ela acrescenta. Assim como a cirurgia bariátrica, ela não substitui tratamento de questões psicológicas. Tem pessoas que têm mais questões psicológicas envolvidas na sua obesidade, tem pessoas que têm menos, né? Vou dar um exemplo: uma pessoa que cresceu com, sei lá, uma família muito conturbada, ela tem questões psicológicas mais presentes, e uma pessoa que cresceu numa família mais estruturada, ele era atleta e quebrou o joelho e ficou sedentário e engordou. Tem menos questões psicológicas envolvidas aí, por exemplo, né, para dar exemplos rápidos aqui. Então, a gente tem que avaliar individualmente. A medicação, ela entra sem dúvida, né, não vamos subestimar, elas são incríveis quando bem indicadas, quando acessíveis e quando as pessoas têm a possibilidade de usar e são bons respondedores. Podem melhorar do ponto de vista de frustração e de ajudar como coadjuvante no tratamento, mas nada substituir uma coisa e outra. O paciente tem que ter as suas indicações precisas. Cada vez mais, né, pensar que a gente tem que praticar um atendimento, a gente fala em medicina, mas vale para as outras áreas, cada vez mais individualizado, né? Sim. Coisa que hoje está sendo até mais difícil, né? Que tem as questões aí da inteligência artificial, né? Que eu acho até que teve alguma coisa no Congresso. André, você poderia comentar alguma coisa, se você viu alguma coisa, quer dizer, o atendimento gerado por inteligência artificial. Mas a gente tem que lembrar que a individualização, ela é muito importante, né? Já falamos aqui de várias coisas, desde tipo de atividade física, alimentação, e aí a questão psíquica, que alguns têm mais, outros têm menos, alguns têm alguns traumas que trazem da infância, que vão implicar aí numa alimentação mais conturbada. Uhum. O uso de telas hoje, que a gente sabe que influencia muito, então a hora da alimentação não é mais uma hora sagrada, né? Que já foi antigamente. É uma hora que as pessoas, cada uma está fazendo uma coisa, geralmente muitos olhando o seu celular, e você acaba se alimentando pior, né? Sem dúvida. Nessa situação. Uhum. Eu queria só complementar, depois eu falo da inteligência artificial. Eu acho que as motivações das pessoas procurarem o tratamento de obesidade são muito diferentes. Então, eu recebo, às vezes, pessoas no consultório e falam assim, por que você veio? Porque fulano marcou para mim. Eu falei, para você, isso te incomoda? Você quer tratar realmente isso? E às vezes a pessoa fala, nossa, será que eu quero e tal? E eu sempre pergunto, qual que é o peso que você acha que é o ideal para você? E aí a pessoa fala, mas porque eu quero, muitas vezes, diminuir risco. Não preciso deixar a pessoa com um peso tão baixo. Então, só tirar, às vezes, a pessoa da obesidade já é um fator. E é interessante que cada um fala uma coisa. Geralmente, as mulheres querem menos peso. Porque tem essa pressão social, né, de você ser mais magra, né? O homem, no entanto, ele não tem tanta essa preocupação. Geralmente, o homem, ele quer ficar com IMC, digamos, quando ele fala do peso, eu sei que é um IMC 24, 25. A mulher é sempre 21. É impressionante. Quando ela fala o peso ideal para ela, eu vou calcular, dá sempre o IMC 21. Então, tem pressões sociais e entender que tratar a obesidade não vai ser, muitas vezes, uma solução para seus problemas externos, porque isso acontece também. Magros também têm problemas. Então, a pessoa assim, é que eu queria casar, eu queria mudar de emprego, aí eu perdi peso, achei que isso não resolveu. Então, o acompanhamento psicológico é muito importante. Para você entender o porquê que você está lá, por que você está fazendo esse tratamento, o que isso realmente vai agregar. Sim, pelo menos uma avaliação psicológica, né? Para a gente conduzir isso da melhor forma individualmente. Uhum. E procurar o atendimento por você. Eu acho que isso é essencial. Quando os pacientes chegam no meu consultório, eu faço a mesma pergunta, não do peso, mas eu falo assim, por que você está aqui? Em que eu posso te ajudar? Por que você me procurou? Eu vim porque minha mãe quer que eu faça terapia. Eu falo, volta para casa. O dia que você quiser mudar, se tratar realmente, de fato, eu tô aqui, né? Mas não vai funcionar se a gente fizer porque a sua mãe quer, porque seu marido quer, porque sua esposa quer. Venha mudar por você. E aí a gente consegue. Aí, falando em adesão, esse é o melhor dos mundos também, quando a pessoa quer mudar alguma coisa. Mesmo que ela não acredite, que a expectativa seja
longe. E uma frase que eu gosto muito de falar, vocês já me viram falar algumas vezes, é: tratar a obesidade não é sinônimo de ficar magro, necessariamente. Né? É sair de um patamar de gravidade, ir para um patamar mais seguro e se manter ali dentro do possível. Né? Magro é uma coisa muito... Né? Para a pessoa com obesidade, não é isso que a gente almeja. A gente tem que tirar a pessoa do risco. E não é o objetivo do médico, né? A gente tem que partilhar isso com o paciente. Acho que faz parte do atendimento individualizado. Sem dúvida. Lembrar da compatibilidade do seu peso com a seu momento de vida, a sua idade, principalmente. Que às vezes existe uma diferença importante entre a idade que você tem e o provável situação que você estaria ali, e com uma expectativa, né? Que nem você falou a história do... eu queria ter o peso que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Quando eu casei, antes de ter 3 gestações, e quando eu tinha 18 anos, e outra época, exatamente. Deixa eu falar da IA, né? Teve um trabalho muito interessante que foi usado para o acompanhamento dos pacientes depois de uma perda de peso que foi acordada lá. Então, o paciente chegou no sobrepeso, eu vou acompanhar esse paciente aí por 12 meses pela telemedicina. No caso, eles usaram o tirzepatida nesse trabalho, mas você pode ter outros trabalhos com outras medicações, e o resultado foi muito bom. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela veio para somar, ela não vai substituir. Agora a gente vê até... outro dia eu estava falando isso para você, né? Eu recebi uma paciente que ela falou que ela veio porque o ChatGPT me indicou. Então, a gente está tendo até essa questão, mas ainda bem que ele indicou o médico, né? Ele não deu tratamento. Exato. Mas tem pessoas procurando terapia, né? Na inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela não vai substituir o profissional de saúde, mas ela vem a somar e ela pode ajudar nessa questão do acompanhamento, de você não ter que se deslocar, de você ter uma facilidade aí de acesso. Então, acho que pode ajudar bastante, sim. Inclusive, o ChatGPT parece que bloqueou, né, as orientações de Não, tratamento. já soltou, já abriu de novo. Abriu de novo? Eu achei que tinha bloqueado. Já foi liberado. Porque a questão, assim, né, a gente estava discutindo aí, acho que de todas as inteligências artificiais de modo geral, ela não vai te contradizer. Então, muitas vezes, ela acaba dizendo o que você quer. E é isso que você quer ouvir, mas o profissional de saúde, ele não é o seu amigo que vai dizer exatamente o que você quer, ele vai dizer o que você precisa para melhorar a sua saúde. Então, eu acho que tem essa grande diferença e a gente precisa tomar esse cuidado. Você pode até usar para buscar informação, mas sempre verificar se aquela informação foi bem embasada, que às vezes não é também, e conversar mesmo com o seu profissional de saúde. Eu não tenho nada contra o paciente que chega lá com muitas informações, né? Até alguns estudos mostram que quanto mais informado o paciente está, quanto mais ele busca isso, mais aderente ele é ao tratamento. E mais questionador ele vem também, né? Isso é muito bom. A gente gosta de paciente que questiona. E cabe a você falar se aquela informação é correta ou não. Sim. Muito bom. Bom, infelizmente estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Então eu queria aproveitar e pedir para você, Andréa Levi, depois você, Andréa Pereira, fazer algumas considerações finais, aí englobando tudo que a gente conversou, porque realmente estamos chegando ao final. Vamos lá, o Obesity Week eu acho que é um grande congresso, né? Todos os anos a gente acompanha aí as novidades, a gente traduz as novidades de linguagem científica para a linguagem mais leiga, mais acessível para todo mundo. Então, acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. E, da minha parte, eu acho que a adesão ao tratamento, o reforço, tem muito a ver com o preparo do profissional de saúde. Então, procurem profissionais de saúde que entendam realmente do assunto. Muito cuidado com informações de internet. A gente tem que ter filtros, né, para entender o que serve para a gente, o que não serve, e tratar a obesidade o mais precocemente possível para que a pessoa não sofra tanto, né, e tenha recursos aí para a gente poder trabalhar juntos. E vamos em frente junto à Obesidade Brasil. Bom, queria agradecer aí a todos que acompanharam, né,
estão acompanhando a cobertura do Obesity Week. A gente tem feito isso aí ao longo dos anos da ONG, né? A ideia é traduzir para uma linguagem menos técnica para que as pessoas entendam. E isso eu tenho falado sempre, a gente tem falado isso sempre, que o conhecimento empodera o paciente. É muito importante você saber o que está acontecendo, saber das novas medicações, procurar coisas que te ajudam, mas sempre confira se essas informações têm uma procedência, realmente um embasamento científico, para você não cair aí em algo que é um achismo e não funciona realmente para todo mundo, ou pode até te prejudicar. Eu acho que essa é a mensagem, eu acho que o Obesity Week é isso, né? Trazer informação de qualidade para os profissionais e também para os pacientes. Bom, queria agradecer vocês, Andréia. Só vou uma pequena complementação a isso que você acabou de falar. Queria também deixar uma mensagem para vocês tomarem cuidado com falsificações, com medicações, às vezes com preço muito inferior. Então, são coisas que tomem cuidado, porque nem sempre isso é idôneo. E eu queria, mais uma vez, agradecer ao nosso patrocinador, a Lilly, que colaborou com a gente para que a gente pudesse levar as informações do Obesity Week para todos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e assistam os próximos episódios, vários vídeos que a gente tem sobre o Congresso. Um abraço.